Irmãos, abramos a palavra de Deus no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. E vamos ler entre os versículos 5, 6 a 9. Isaías 55, 6 a 9 diz assim a palavra de Deus: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Oremos. Nosso Deus bendito, nesta hora, quando a tua santa palavra será proferida, Senhor, contempla, Senhor, a nossa necessidade dela, de sermos objetos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, e recebemos, ó Deus, a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Chama-nos, ó Deus, novamente, nesta manhã, pela tua palavra. Chama-nos a uma vida de compromisso sério, Senhor, ininterrupto. Uma vida de compromisso sem altos e baixos. Uma vida de compromisso unicamente, ó Deus, progressiva, para que o teu povo seja conhecido como um povo que busca o Senhor, um povo arrependido, um povo convertido. É essa a nossa oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um chamado de Deus à santidade. Santidade, meus irmãos, é a marca inconfundível de quem vai entrar no céu. Existem outras marcas de quem vai entrar no céu, mas essa marca é única. Quem for santo, entra no céu. Quem não for santo, não entra no céu. Por isso que Deus, pela sua Escritura, nos chama continuamente à santidade. Da primeira à última página, nós vemos um apelo da Escritura nos chamando à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, com o procedimento desse caldeirão de iniquidade dentro do qual nós vivemos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, são N chamadas que Deus nos faz à santidade. Primeiro, irmãos, porque Deus é santo. Então, se Ele é santo, Ele nos chama à santidade. Ele quer que nós sejamos iguais a Ele, santos. E em segundo lugar, Ele nos chama à santidade porque é pela vida de santidade do crente que Ele exibe ao mundo o próprio Filho dele, Jesus Cristo. É pela vida de santidade do crente. Os irmãos sabem pela Escritura que quando Jesus ressuscitou, nenhum incrédulo conseguiu ver Jesus. Nenhum, um sequer não viu. Mas todos quantos viram Jesus foram crentes. As mulheres, os apóstolos. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que mais de 500 irmãos viram Jesus, dos quais a maioria sobrevive até hoje, no tempo que ele escreveu. Então foram muitas testemunhas que viram Jesus ressurreto, mas incrédulo nenhum viu. Os incrédulos só viram Jesus antes da sua morte. Tiveram a oportunidade de ouvir a sua palavra, o seu chamamento à santidade, ao arrependimento, a crer no Evangelho. Essa foi a grande oportunidade deles. Então os que não creram só verão Jesus agora vivendo na vida dos servos dele, dos crentes. Por isso que Paulo reiteradas vezes falou sobre isso. Inclusive ele deu um testemunho pessoal. Ele disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês podem ver que Cristo está vivendo em mim. Minhas palavras, minhas ações, meu procedimento é Cristo vivendo em mim. Então é pela vida de santidade do crente que Deus mostra Jesus Cristo ao mundo. Ele mesmo disse que jamais acenderia uma candeia para não colocá-la no velador. Eu nunca vou acender uma candeia para colocá-la debaixo da cama, jamais. Eu não sou estúpido. Eu acendo uma candeia para colocá-la no velador. Como quem está dizendo: eu acendi vocês, eu dei o novo nascimento a vocês, para que vocês brilhem. Então, se vocês brilham,
Então vocês têm que estar no lugar alto. Veja a posição dessas lâmpadas aqui, estão no lugar mais alto para iluminar o ambiente. Assim mesmo é o crente, ele acende cada crente para colocar no lugar bem alto, para iluminar a todos. E isso é o quê? É mostrar Jesus Cristo na sua vida. Isso é ser santo. Aquele que ele salva, ele acende e os enfeita com santidade e coloca cada um deles na vitrine, à mostra, para que todos que passam vejam e digam: eis um servo de Deus, eis Jesus Cristo naquele homem. Lembra que ele disse: tens visto o meu servo Jó? Ele faz questão de exibir o seu povo, colocar o seu povo na vitrine. Tens visto o meu servo Jó? Quando é um crente que não tem vida de santidade, aquele crente capenga, ele esconde, coloca lá atrás. Mas os crentes fiéis ele coloca na vitrine para que sejam exibidos. Então o nosso propósito nesta manhã com esse texto é usar a Escritura para renovar a você o chamado à santidade da parte de Deus. E Deus quer que você ouça a voz dele e diga: é já, é agora, é inadiável, impreterível, a partir não de hoje, a partir de agora, que é o meu presente, porque o futuro eu não tenho, o passado já se foi. Então a partir de agora, eu atendi o Senhor, o chamado do Senhor à santidade. Então, com esse título, um chamado de Deus à santidade, eu trago nesta oportunidade 3 lições, e sempre respondendo à pergunta: como é que Deus nos chama a uma vida de santidade? E eu vou dar 3 razões que os irmãos podem ver aí no roteiro. A primeira razão é que Deus nos chama a uma vida de santidade por uma vida de oração. Em segundo lugar, por uma vida de arrependimento. E em terceiro lugar, por uma vida de conversão. Então, como é que Deus nos chama a uma vida de santidade? Em primeiro lugar, irmãos, por uma vida de oração. Olha o que está escrito no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse versículo fala de oração. Ele usa 2 frases paralelas que significam a mesma coisa. São ditas ambas com palavras diferentes para enfatizar, para realçar, para reforçar. Buscar o Senhor é a mesma coisa de invocá-lo. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Fala de oração. Nós aprendemos desde cedo na igreja que quando nós lemos a Escritura, Deus está falando conosco. É a voz dele, é o nosso coração, a nossa mente, é o nosso entendimento. Mas quando nós oramos, nós estamos falando ao Senhor, abrindo o nosso coração. Então imagine, quando você lê a Escritura, só vem perfeição do Senhor para você. Mas quando você abre o coração, só vai imundice, irmão. Só vai imperfeições de baixo para cima. Os poetas sagrados diziam que Deus ordena que você ore, e Ele ouve com paciência a sua terrível confissão. Ele ouve com paciência. E Ele ensina que você deve orar sem cessar. Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que é que Deus exige que nós oremos? Em primeiro lugar, porque é um diálogo. Nossa interação como filhos de Deus tem que ser um diálogo. Ele fala, nós falamos. Ele fala, nós respondemos. Nós falamos, Ele responde. Como é que Deus responde? Responde pela Escritura. Ele fala conosco pela Escritura, e nós falamos a Ele pelo nosso próprio coração, usando as nossas palavras. Então Ele exige que oremos em primeiro lugar, porque é um diálogo, é uma relação de diálogo, a relação do pai com o seu filho. Em segundo lugar, porque quem não ora permanece no pecado. Quem ora não permanece no pecado. É a grande montanha de obstáculo. A oração é o pecado. Ninguém que se aproxima de Deus em oração pode permanecer no pecado. Ninguém. O versículo 6, ele usa aqui essas 2 expressões para designar a necessidade de oração. Buscai o Senhor, invocai-o. Quando a palavra de Deus é pregada,
e Deus lhe chama a santidade, observe, a primeira coisa que ele lhe chamou foi: ore. Primeira coisa, vou chamar você à santidade. Primeira coisa, ore. Abra o seu coração. Por quê, irmãos? Porque Deus, na sua onisciência, Ele vê a imundície que está no nosso coração, a podridão, aquela montanha de iniquidade. Ele vê aquela fábrica de imundície produzindo, irmãos, a todo vapor, 24 horas por dia. Ai de nós, né, irmãos? Ele vê tudo isso. Ele vê essa sujeira se acumulando, vê toda essa abominação. E o modo de esvaziar essa sujeira é quando nós abrimos a porta do coração pela oração e contamos tudo ao Pai. Enquanto nós oramos, confessando as nossas faltas e pecados, a sujeira vai se esvaziando rapidamente, com alta vazão. Então, quando o crente se aproxima de Deus para orar, ele não tem como dizer uma palavra, senão, em primeiro lugar, confessar os seus pecados e pedir perdão. Com qual cara você vai se aproximar de Deus para fazer um pedido se você está com o coração cheio de iniquidades, pecados não confessados? Com qual cara? Você diz para si mesmo: eu não tenho cara de me aproximar de Deus e fazer algum pedido. Eu estou com emergência em casa, eu estou com urgência na vida, preciso pedir a Deus socorro, mas meu coração está cheio de iniquidade. Como é que eu vou ter a coragem de pedir, a ousadia? Não peço. Então a primeira coisa que você faz é confessar o seu pecado e pedir perdão a Deus. Quando Deus lhe chama a oração, é como se o noivo chegasse de surpresa para as bodas, flagrando a noiva empoeirada, fedida, suada, descabelada, desarrumada, pés descalços, grudentos, sem qualquer make, um horror. E o noivo chegou todo pronto, perfumado, vestido a caráter, penteado, e ela estava nessas condições. Então a vergonha da noiva diante do noivo é a mesma vergonha do crente diante de Deus, quando ele não tem vida de oração e quando Deus se aproxima dele para lhe chamar a oração. Então você pode observar que a cena é uma montanha de imundícia, você diante de um ser absolutamente santo, Deus. E lhe digo, são muitas vezes que Deus se aproxima do crente para convidá-lo à oração, mas muitos crentes fogem, e Deus vai tendo paciência, e muita paciência até. Mas, irmãos, porém, chega aquele momento em que Deus se aproxima para valer, e Deus diz assim: é agora, tem que ser agora, não pode mais protelar, tem que ser agora. Repare nas outras expressões do versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e enquanto está perto. Isso significa que Deus lhe deu muitas oportunidades, convocando-lhe a oração muitas vezes. Porém, irmãos, para muitos não houve mais oportunidades. As oportunidades passaram. Eles agora estão senis, estão velhos, estão idosos, raciocínio prejudicado, não conseguem mais aglutinar as palavras para juntar uma frase para dirigir a Deus em oração. Estão esclerosados, outros estão sem entendimento claro das coisas, outros não têm mais leitura, perderam o senso, estão vivos, mas estão sem condições de buscar o Senhor. Outros com Alzheimer, outros com caduquice, outros mortos. Você vai deixar chegar esse tempo para começar a buscar o Senhor? Para ter uma vida de oração? Não é melhor buscar o Senhor enquanto se pode achar, não? Não é melhor invocá-lo enquanto está perto? Não é melhor, não? Ore agora, ore enquanto é tempo, busque o Senhor enquanto se pode achar. A oração que Deus manda você fazer não é para o seu mal, é 100% para o seu bem. Deus não precisa da sua oração. Foi um mecanismo que Ele criou para você abrir o coração e esvaziar a sujeira. Ele ouvir aquela confissão e perdoar.
Busque o Senhor, Ele está esperando. Salmo 91, que nós acabamos de cantar, versículos 1 e 2, está escrito assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O que é refúgio? O que é esconderijo? Você vai, numa chuva dessa, por exemplo, você vinha para o culto e começou a chover e aumentou, e você precisou parar e se abrigou na bodega de seu João, se abrigou no posto de gasolina debaixo da sua tela, você se abrigou abaixo da árvore. Passada a chuva, você retomou o seu caminho até o seu desejado destino. Deus é um esconderijo. Deus diz, pode vir a mim nas horas de angústias, que eu vou escutar. E o crente vai na hora da angústia, mas aí depois que passa a angústia, ele abandona o Senhor. Por isso que o salmista disse aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, eu não vou no esconderijo apenas quando estiver necessitado, apenas quando estiver em perigo. Eu vou morar no esconderijo do Altíssimo, eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu vou ficar o tempo inteiro, vou me mudar para lá com mala e cuia ao esconderijo do Altíssimo, porque foi lá que eu encontrei o meu Senhor. Esse é o meu lugar. Foi ali que minha alma encontrou descanso. Foi ali que minha alma encontrou paz. Foi no esconderijo do Altíssimo. Não quero mais sair daqui. E o salmista diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, nós encontramos também um texto muito encorajador, versículos 3 a 6, sobre a questão de buscar ao Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 3, está escrito assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. A mesma situação de muitos crentes hoje em dia, muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem quem ensine a palavra, sem quem ensine a lei do Senhor. Mas quando na sua angústia, versículo 4, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, e oraram intensamente, por conta da angústia, oraram intensamente ao Senhor, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. É aquela casa sem paz. Você vai fazer uma visita, você chega com paz, sai sem paz. Uma pessoa que sai daquela casa sai agoniada. Não há paz para os que entram, nem para os que saem. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade se despedaçavam. Agora escute essa frase: pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Quando o crente vive, irmãos, no pecado, Deus o conturba com toda sorte de angústia. E Ele faz isso para o seu bem. O texto fala do povo da aliança, que é o caso hoje dos crentes. Deus nos conturba com toda sorte de angústias, quando nós estamos distantes dos seus caminhos. Então nós entramos em angústia profunda, em depressão profunda. E diz o versículo 4, repetindo: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Ufa, foi por eles achado. Observe como Deus é disponível ao seu povo. Em Provérbios 8, capítulo 8, versículo 17. Provérbios 8, 17. Diz assim a palavra do Senhor: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Os que me procuram
me acham. Deus está dizendo, eu sou disponível. Procure-me. Você vai me achar. Agora, como é a forma de procurar? É de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito. Porque nós estamos tratando com o soberano, Deus terrível, tremendo, glorioso. Jeremias capítulo 29, ele disse a forma como nós devemos buscá-lo, em oração. Jeremias 29, 13, 14, em primeira parte, diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Vocês vão orar a mim, vocês vão me achar. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olhe para mim, Deus é disponível. Quem me procura, me acha. Sou disponível. Agora, vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não venham para mim com o coração dividido. Nada de me buscar com o coração parte lá, parte cá. Eu não vou aceitar essa busca. Eu não vou aceitar essa oração. Você não vai me encontrar se você vier para mim com o coração dividido. Tudo tem que ser feito para mim com o coração íntegro. Íntegro é integral. É como um monobloco. É um bloco só, o seu ser. Com inteireza de coração, como nós chamamos. Com o seu coração por inteiro. Senhor, minha vida está aqui. 100%. Não tem nada a te esconder. Não quero mais associação com o pecado. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Você será achado por mim. Você vai me achar. Nós nos encontraremos. Venha desse jeito que nós nos encontraremos. Aí eu pergunto a você, como é que está a sua vida de oração? Quantas vezes Deus tem lhe convocado a uma vida contínua de oração? Busquem-me enquanto vocês podem achar. Eu estou avisando. Já por muitas vezes eu tenho falado para você. Busquem-me enquanto vocês podem achar. Invoquem-me enquanto eu estou perto. Você tem atendido ao chamado do Senhor? Busquem-me também com interesse de coração. Como você tem buscado? Com aquele vai e vem, com aquele sobe e desce, com aquele ora mais para lá, ora mais para cá? Nunca tenho buscado a Deus com um orar e sem cessar? É assim sua vida? Por quanto tempo Deus vem tendo paciência com você? Você que não ora, mesmo Ele tendo lhe convocado inúmeras vezes para que você ore, você está abusando da paciência do Senhor? Você não conhece o Senhor, não? Será que ainda não percebeu que poderá chegar o tempo em que você não mais poderá orar, mesmo ainda estando vivo? Poderá estar em coma em cima de uma maca de hospital, ou esclerosado, ou com Alzheimer, vivo, mas sem poder buscar o Senhor? Vai esperar chegar esse tempo para buscar o Senhor? Ele não mais será achado. Entenda que a oração é tão somente para o seu bem, para lhe manter na santidade. É a porta de entrada da santidade, é a oração. É quando você abre a sala e bota para fora todo o lixo, limpa a casa, e o Senhor entra. Você não dorme numa cama suja, você não entra numa sala suja para ficar, para permanecer você e sua família. Como acha que Deus entraria numa vida imunda com pecados inconfessos? Como? Limpe o seu pecado, limpe o seu coração do pecado, mediante a oração. O médico recomendou a um paciente renal que ele tomasse um copo d'água a cada hora. Ele colocou logo 5 despertadores em cima da mesa de trabalho dele. A cada hora ele tomava um copo d'água. O médico disse: se você não fizer isso, você vai ter sérios comprometimentos renais e vai para hemodiálise. E ele tinha pavor de hemodiálise. E ele fez isso. Então, a cada hora ele tomava um copo d'água. Só está dispensado de tomar esse copo d'água a partir das 11 da noite. Mas às 6 horas, assim que acordar, um copo d'água a cada hora, das 6 às 23. Mas ele tomou religiosamente esse copo d'água. Faça também isso. Tome um copo d'água de oração a cada hora. A cada hora se lembra de orar. Daniel era alto funcionário do governo babilônico.
Mas ele gastava 3 períodos longos de oração durante o dia, manhã, tarde e noite. Ia para o seu quarto, fechava a porta e abria as janelas para o lado de Jerusalém e orava. E Deus o abençoou. Faça isso também. É para o seu bem. Então, Deus chama você a uma vida de santidade, em primeiro lugar, por uma vida de oração. Em segundo lugar, como Deus nos chama a uma vida de santidade? Por uma vida de arrependimento. Por uma vida de arrependimento. No versículo 7 do capítulo 55 do profeta Isaías, está escrito assim. Primeira parte, primeira frase. Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho. E o iníquo os seus pensamentos. O que significa isso? Essas palavras estão sendo ditas a quem? Ao povo da aliança. O povo da aliança, como estava vivendo? Na impiedade. E Deus chama a consertar os seus caminhos. Consertem-se. Então ele já chamou o povo à oração. E agora ele vai chamar o povo a 2 coisas. A primeira, deixe o perverso o seu caminho. A palavra caminho, sabe, irmão, significa a nossa vida prática, aquilo que a gente faz no dia a dia. Nossos atos, nossas palavras, nossas ações, nossas reações. Isso significa o nosso caminho, o caminho pelo qual nós estamos trilhando, caminhando. Então, o caminho do povo de Israel estava pervertido. A palavra perversão significa uma inversão de utilidade. Os irmãos sabem. E sempre para pior. Por exemplo, quando você faz uso contrário de uma coisa que teve uma destinação tal, você está malversando a utilização dela. Por exemplo, a mulher usa uma faca muito amolada na cozinha, corta carne, corta verduras e limpa as coisas, e é uma faca de grande utilidade. Mas uma funcionária da cozinha onde ela trabalha também, imagina que ela trabalha num restaurante, fez uma raiva a ela, então ela pegou aquela faca e enfiou no pescoço da colega de trabalho. Ela malversou ou perverteu o uso de um instrumento que era para usar para o bem, para cortar carne, para cortar verduras e essas coisas aí do ramo. Então, quando a pessoa toma a lei, os 10 mandamentos da palavra de Deus, conforme nós lemos hoje no início do culto, e inverte a utilização dela, então você está pervertendo. Por exemplo, aquilo que não se deve cobiçar, que a lei diz não cobice, você cobiça. Perverteu o uso da lei. Aquilo que não se deve furtar, furta-se. Perverteu o uso da lei. Aquilo que não se deve desonrar, desonra-se. Aquilo que deve ser guardado, transgride-se. Isto é, vive-se o oposto daquilo que a lei preconiza. O nome disso é perversão. João Batista pregava assim: arrependei-vos. Porque ele via o povo na vida prática, transgredindo a lei do Senhor. Quando João Batista foi preso, foi degolado no cárcere, Jesus continuou a pregação: arrependei-vos. Porque ele também via o povo vivendo na transgressão da lei, indo de encontro, irmãos, à ira de Deus. E o pregador é sempre um homem que quer fazer o bem ao povo. Arrependam-se, senão vocês vão encontrar, e a ira de Deus vai ser terrível para vocês, poderá ser fatal. Deixem os caminhos maus, parem de fazer coisas erradas, deixem de pecar. Deixe o ímpio o seu caminho, disse o profeta Isaías. Deixe o ímpio o seu caminho. A segunda coisa que ele disse, no tocante ao arrependimento: deixe o iníquo os seus pensamentos. Está vendo aí? Deixe o perverso o seu caminho, versículo 7. O iníquo os seus pensamentos. O que significa isso, irmãos? É que Deus não trata somente das nossas ações erradas. Ele não quer saber somente das nossas ações erradas, mas também ele vai lá na fábrica que gera as ações. Qual é a fábrica que gera as ações? O pensamento. Pensamentos errados também são pecado.
É no pensamento que tudo começa, sabemos. O pensamento é a cabine de controle do corpo, é a cabine de controle do ser, é a cabine de controle do homem. A vida prática é resultado do comando que vem da cabine de controle do nosso coração, que é o pensamento. Nós pensamos, nós engendramos, nós maquinamos, e então vamos e executamos. Só o pensar iníquo é pecado. Pensam mal, praticam mal. Esse é o primeiro uso, irmãos, de pecados do pensamento. Mas também, irmãos, alguém pode não ter vida prática de transgressão evidente. Vocês não sabem disso. Não pode ter uma vida prática de obediência aparente, mas pode ter no pensamento pecados que necessariamente ainda não se manifestaram na vida prática. É aquela pessoa, por exemplo, que nunca tirou a vida de ninguém por assassinato. Nunca tirou. Mas tem ódio do irmão. Tem ódio do próximo. Ora, Jesus disse, ter ódio do irmão é como se estivesse assassinando o irmão. Ele não falou isso? Você nunca matou ninguém. Tem raiva do irmão, nunca demonstrou. Está lá aquela raiva guardada, debaixo de 7 chaves. E o Senhor aponta o dedo e diz, é pecado. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Você não pode ser santo dessa forma, com essa fábrica de pecados aí no seu pensamento. Irmãos, as filhas de Ló é um bom exemplo disso que eu vou dizer. Os anjos foram avisar a Ló que saísse de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia destruir a cidade. Quando os anjos foram recebidos por Ló, rapidamente foram vistos e os homens da cidade vieram para tirar os 2 anjos da casa de Ló, os 2 visitantes, traz-os fora para que abusemos deles, para que fossem estuprados pelos homens de Sodoma. Ló saiu, fechou a porta, pediu por tudo para aqueles homens não molestar os 2 visitantes, porque estavam debaixo da guarda do teto dele, e isso era considerado um crime hediondo, então eles não podiam fazer aquilo. A coisa foi tão desesperadora que Ló disse, olha, eu tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para fora, para que vocês façam com elas tudo que vocês quiserem, mas não, por favor, não toquem nesses homens. Quando Ló estava dizendo isso, os anjos saíram, colocaram Ló para dentro e arremeteram de cegueira todos os homens que estavam ali, por conta do poder descomunal dos anjos do Senhor. Mas vejam, Ló tinha 2 filhas virgens. Essas meninas não se perverteram, do ponto de vista prático, com a sociedade sodomita na qual estavam vivendo. Na manhã seguinte, os anjos puxaram Ló, a esposa e as 2 filhas. E Ló se demorando, e eles puxaram, arrastaram mesmo, porque eles iam destruir a cidade. Eles disseram, nós não podemos destruir a cidade enquanto você não sair, porque Deus resolveu lhe poupar. E Ló se demorando, e eles puxaram Ló, e a mulher de Ló mais ainda se demorando, terminou sendo atingida pelas larvas, né? E a frase de Gênesis se transformou numa estátua de sal, foi fossilizada. Mas aí Ló escapou, foi morar no monte, ele e suas 2 filhas. Quando chegou no monte, as filhas disseram, olha, aqui a gente está no deserto, a cidade se acabou, não tem homem aqui, vamos fazer o seguinte, vamos embebedar papai, hoje à noite eu durmo com ele, e amanhã é a sua vez, e nós engravidamos dele, e vamos suscitar descendência. E fizeram isso. Irmãos, por que essas meninas fizeram isso? Porque elas têm um pensamento pervertido. Na prática eram virgens, mas no pensamento eram terríveis, eram demônios, se é que existe essa palavra. Terrível essas 2 meninas. Por isso que Deus, quando diz, deixe o perverso o seu caminho, essa vida prática de pecados, e deixe o iníquo os seus pensamentos, ele está indo, irmãos, nos pontos nevrálgicos da história. Está indo no X da questão. A vida prática e o pensamento. Não tenho nenhuma dúvida que foi por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Colossenses, ele disse, irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Fiscalize o seu pensamento. Você não é livre para pensar o que quer, não. Você só pode pensar aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que estiver de acordo com o mandamento, com a prescrição da Escritura. Por isso que Deus nos convoca a agirmos santamente, tanto na prática, deixando as iniquidades, como no pensamento. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Ele está dizendo que os pensamentos dele, veja, imitem os meus pensamentos. Quando nós vemos aqui Isaías 55:8, veja como ele disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então ele está dizendo aqui, irmãos, que o povo estava pensando o oposto a ele. O povo estava pensando de forma pervertida com relação aos pensamentos do Senhor, contrários à sua lei. Por isso que quando há arrependimento, nós passamos a pensar alinhados com Cristo. Nós passamos a pensar alinhados com a Escritura. Paulo disse aqui em 1 Coríntios 2,16, e é um texto que os irmãos devem anotar, 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Agora escuta essa frase: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando o Senhor disse em Isaías 55:8, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Ele está querendo dizer: vocês não estão pensando de acordo com o meu pensamento, vocês não estão pensando de acordo com a Escritura, com a pureza devida à Escritura. Quando nós nos arrependemos, então, nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo pensa. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ele obrigou os crentes a fiscalizar cada pensamento. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículos 4 e 5: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Escute: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento que nós tivermos, quisermos pensar, nos deleitarmos no nosso pensamento, ele tem que estar cativo à Escritura. Senão o Espírito vai dizer: que pensamento é esse que você está pensando? Que você está se deleitando? Que é isso que você está pensando? Ele vai dizer isso a você. Isso não está de acordo com a Escritura, com o pensamento da palavra de Deus. Ouvimos uma oração esta manhã: o Senhor contempla os maus e os bons. Ele está de olho, irmãos, o tempo todo. Ele está na torre de vigia, o tempo todo olhando os nossos pensamentos, principalmente as nossas práticas. Não só Ele vê, como todos os homens veem, mas os pensamentos só nós vemos. E o Senhor, Ele está na torre de vigia o tempo todo. Você não tem direito de pensar o que quiser, você só tem direito de pensar aquilo que estiver de acordo com a Escritura. É de boa fama? É. Há virtude? Há. É santo? É. É verdadeiro? É. Então pense. Se não for, abandone imediatamente. Seja santo no pensamento. No versículo 9 de Isaías 55: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer, ele está afirmando que a prática do povo estava frontalmente contrária à dele, a prática, e nos pensamentos também. O povo estava pensando diametralmente oposto ao que o Senhor pensava. Então como é que pode? Deus salvou um povo para continuar sendo um bando de demônios? Não, Deus salvou um povo para ser alinhado consigo. Ele acende candeia para brilhar. Ele quer que o seu povo pratique as obras da santidade e imagine, pense, reflita nas obras da santidade.
práticas certas, pensamentos corretos, práticas santas, pensamentos santos. O nome disso é arrependimento. Pergunto a você, como é que está a sua vida prática? Meio lá, meio cá? Ou toda lá e toda cá? Ou toda cá? Todo santo? Ou somente metade santo e metade cão? Suas obras são santas? Sim. E os seus pensamentos? Também estão santos? Você pensa o que quer, que dá na telha, se deleita naquilo que quer, fofocas e maledicência, em pensar mal do próximo, em acusar Deus disso, daquilo, em pensamentos pecaminosos, impuros os mais variados. Deixe as obras erradas, abandone, deixe os pensamentos desviados, abandone-os. Deus está lhe chamando agora à santidade, neste momento já. Não é para amanhã não, nem para de tarde, é para agora. Abandone os seus caminhos errados, descarte os seus pensamentos iníquos. O nome disso é arrependimento, é mudança de mente. Faça isso agora, meu irmão. Essa foi a segunda lição. Deus lhe chama à santidade por uma vida de arrependimento. Mas aí vem a última lição. Como é que Deus nos chama a uma vida de santidade? Em terceiro lugar, por uma vida de conversão. Conversão. Isso está na segunda parte do versículo 7 de Isaías 55. Quando ele diz assim: converta-se ao Senhor. Vou ler o capítulo, versículo 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Agora ele diz: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Arrependimento é diferente de conversão. Enquanto arrependimento é deixar o pecado, abandonar o pecado, conversão significa praticar o bem. Havia uma rua lá que tinha uma mulher idosa, com pouca mobilidade, e tinha um pé de manga na frente da casa dela, entre o muro e a casa, dentro da casa, não era na calçada. E era um pé de manga que dava umas mangas boas, e ela se alimentava dessas mangas. Havia um vizinho que ia lá todo dia e podava e cuidava e aguava, colocava estrumo, ele zelava, porque ele sabia da importância daquele pé de manga para aquela senhora. Mas aí à tarde havia outro vizinho que pulava o muro e tirava as mangas, e eram mangas que serviam para a alimentação daquela idosa. E um dia aquele vizinho da manhã, o que cuidava da manga, foi procurar o vizinho ladrão e disse: o que você está fazendo é errado. Você está tirando o meio dessa viúva, dessa mulher idosa, subsistir. Ela precisa dessa alimentação da manga, um complemento alimentar para ela é muito importante, porque a comida dela é muito pouca e tal, ela é muito pobre. Então você está fazendo errado. E aquele homem se tocou e nunca mais pulou aquele muro para tirar a manga da idosa. Passados alguns dias, aquele homem da manhã morreu. Aquele que cuidava do pé de manga morreu. E o pé de manga foi ficando, as folhas acumulando, os insetos começaram a invadir, não se colocava mais estrume, nem se regava, e ele começou a sofrer. O pé de manga, as mangas começaram a ficar mirradas, e não tem mais quem cuide. Aquele homem que antes roubava, passava lá, olhava, não fazia nada. Olhava, não fazia nada. Ia de manhã para o trabalho, de tarde voltava, olhava, não fazia nada. Mas um dia ele se tocou. E ele disse: agora eu vou cuidar desse pé de manga, já que não tem quem cuide. E ele passou a cuidar do pé de manga. Regava, colocava estrume, podava, limpava, tirava os insetos, as formigas, tratava. E o pé de manga de novo reverdeceu. O que foi que aconteceu com esse homem? Quando ele deixou de tirar as mangas, ele se arrependeu. Mas quando ele passou a cuidar do pé de manga, ele se converteu. Arrependimento, a gente deixa o pecado. Conversão, a gente passa
a fazer o bem. Havia um matador que matava homens em série, por dinheiro. E ele matava os pais de família, multiplicava viúvas e órfãos. E um dia ele se arrependeu, porque recebeu a palavra de Deus, ouviu um culto, ele foi matar o pastor. E quando o pastor chegou para matar, a igreja lotada, o pastor pregando, e ele disse: vou esperar terminar para poder matar o pastor. Não vou matar o pastor no culto, não. E ficou ouvindo o sermão, no final do culto ele se converteu. A palavra de Deus tocou e ele chamou, Deus o chamou. Ele até confessou ao pastor que tinha ido ali para matá-lo, mas se arrependeu, não iria mais matá-lo. E aquele homem parou de matar. Depois de alguns meses, conhecendo a palavra de Deus, ele começou agora a procurar as viúvas que tinha feito, os órfãos que tinha feito, que tinha multiplicado, e passou, irmãos, agora a dar cestas básicas, a dar roupas, a levar os meninos para tratamento dentário. Quer dizer, o dinheiro que ele tinha ganhado com crime, agora ele passou a usar para fazer o bem. Quando ele parou de matar, ele se arrependeu. Quando ele passou a fazer bem às vítimas, ele se converteu. Zaqueu era um ladrão de primeira. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele parou de roubar. Quando ele disse: eu vou pegar o meu dinheiro, metade dos meus bens eu vou distribuir com os pobres e vou restituir quadruplicadamente a quem eu defraudei, ele se converteu. Então, arrependimento é quando a gente deixa de fazer o mal. Conversão é quando a gente passa a fazer o bem. Por isso que o Senhor diz aqui, versículo 7: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Quer dizer, quando você se converte, Deus tem compaixão de você. Quando você volta-se para ele, que é a mesma coisa de se converter, ele lhe perdoa dos seus pecados, ele é rico em perdoar. Então, converter é mudar uma coisa em outra. Quem lembra do segundo grau? Vamos transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Não é? Isso é conversão de uma unidade em outra. É como transformar milho em pipoca. É como transformar alguns legumes numa sopa deliciosa. Isso é conversão. É como transformar um pacote de fubá numa torre de cuscuz. Isso é conversão. Um homem mau num homem bom. Um ladrão num homem honesto. Um adúltero num santo que odeia a sensualidade. Tudo isso, essas mudanças se chamam conversão. Quando você pega um mentiroso daquele de carteirinha, que ele recebe o evangelho e ele se torna um pregador da verdade. Que conversão. Passou de mentiroso a pregador da verdade. Então, conversão não é somente deixar de desobedecer. É passar a obedecer. Então, a ordem de Deus ao crente da aliança é: passem a obedecer a minha lei. Ou deixe o perverso o seu caminho. Emende sua vida prática. Corrija-se. Reforme-se. Passe a obedecer aquilo que eu mando. Esse é o caminho, andai por ele, como dizia o profeta. Esse é o caminho, vão por aqui. Uma vez arrependido, Paulo disse: o povo passa a fazer de acordo com a vida de um convertido, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Todo crente é um homem bom, ele faz boas obras, ele acode o necessitado, ele cumpre a segunda tábua da lei amando o próximo, cumpre a primeira tábua da lei amando a Deus. Lembra de João Batista? O que é que ele pregava? Arrependimento e conversão. Em Lucas capítulo 3, acompanhe por favor, Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 3, narra o começo do ministério de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que é João Batista, no deserto onde ele morava. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o quê?
batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então ele pregava batismo de arrependimento. Os ouvintes ouviam a pregação de João, eles estremeciam, irmãos. Aí eles vinham para João, dizendo: João, nós estamos arrependidos, João. Aí João batizava e lhes dizia o seguinte, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isto é, arrependidos se batizam, arrependidos deixam de fazer o mal e arrependidos passam a fazer o bem. Eu batizo vocês estão arrependidos? Estamos, João. Então eu vou batizar vocês. Agora eu vou querer ver o fruto do arrependimento. Vou querer ver. Produzam frutos de arrependimento. Segure, Lucas, um pouquinho. Esse aspecto, sabe, irmão, não era bem entendido pelo povo. O povo dizia: eu vou deixar de fazer o mal, isso é arrependimento. Mas o que fruto eu tenho que produzir? Então eles iam para João e perguntavam, queriam esclarecimento sobre essa questão. No versículo 10 de Lucas 3, então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Essa multidão que interrogava João era a multidão que tinha se batizado, dizendo-se arrependida, e agora ouviam de João que deviam produzir frutos do arrependimento. Aí eles estavam dizendo: João, e o que devemos fazer? O que é que significa produzir frutos dignos do arrependimento? Então João deu 3 respostas aqui. A primeira ele deu às multidões, versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Vocês não têm amado as pessoas. Os vizinhos de vocês estão passando necessidades. Até pessoas da igreja podem estar necessitadas e vocês não estão praticando o amor. Então, arrependidos amam. Amor é coisa prática. Arrependidos acodem. Arrependidos distribuem, repartem, compartilham. Vocês têm 2 capas? Dê uma. Tem comida? Reparta a comida. Eu conheci um pastor pobre que tinha 2 filhos e repartia a cesta dele com 2, 3 famílias da igreja. Ele repartia, porque a igreja não ajudava, e ele repartia e não faltava, e dava para todo mundo. Ele disse: eu experimentei o que Deus disse na lei, através de Moisés: temei ao Senhor, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. As coisas mais simples Deus abençoa. Ontem, quando eu vinha de viagem, passamos ali no lugarejo, eu me lembrei de um crente fiel, a margem da estrada, daqui para Caruaru. E ele veio do Rio de Janeiro e abriu um orfanato. E teve um dia que ele tinha 300 crianças para alimentar, e foi dormir e não tinha nada na despensa. Ele disse: meu pai, o que é que essas crianças vão comer amanhã? Eu não sei, mas tu sabes. E ele orava ao Senhor. De madrugada, às 4 horas, bateram na porta do orfanato. Ele abriu. Foi um motorista da Nestlé, que vinha de São Paulo para Recife, e tombou o carro perto do orfanato, a poucos metros do orfanato. Tombou o caminhão, rasgou o baú, todo o leite em pó, leite condensado, as caixas se espalharam, né? E como tinha seguro, ele ligou para a central, e a central disse: procure um orfanato aí por perto, uma creche, alguma coisa assim, uma casa de idosos, de repouso, carente, para distribuir esse material. E ele procurou uns vizinhos assim do acidente, e disseram: ali na frente tem um orfanato, e Deus mandou levar lá a carga. Ele foi, recolheu uns carros velhos na cidade da prefeitura e foram buscar a carga. E depois as pessoas chegaram com pão, com ovos, e teve o café. As éguas haviam atrasado e teve o café. As 300 crianças se alimentaram. Antes de vir para Pernambuco, ele morava no Rio de Janeiro. Era ele, a esposa e mais uns 8 filhos. Teve um dia que a esposa chegou e disse: meu filho, hoje para o almoço só tem farinha e 2 ovos. Farinha e 2 ovos. Aí ele entrou no quarto e orou ao Senhor.
Quando termina de orar, que sai do quarto, chega na casa dele, um amigo dele, missionário, a esposa e mais 5 filhos, para almoçar. Mas ele não perdeu a tranquilidade. Ele disse: eu já orei ao Senhor. Aí foi na cozinha e disse à esposa: olha, temos mais 7 bocas. Faça esse almoço aí, faça um pirão. E a mulher encheu uma panela d'água fervendo, colocou a farinha e cortou os 2 ovos dentro, colocou umas verduras que tinha coentro, cebola, alguma coisa desse tipo, né? E depois colocou aquele panelão em cima da mesa e ficou aquela mesa com quase 20 pessoas. 8 e 2, 10, 17 pessoas em torno da mesa. Todos comeram no mínimo 2 pratos e ainda sobrejou. E ele disse: foi a comida melhor que nós comemos na vida até hoje. Todo mundo estava elogiando a comida. Todos, as crianças, os garotos, né, os idosos, todo mundo gostou da comida. Deus abençoa a água e o pão daquele que teme ao Senhor. Então João disse: vocês têm 2 túnicas, distribuam. Isso é conversão, vocês estão fazendo bem. Vocês têm comida, distribuam. É isso que João está dizendo às multidões. Quem tiver comida, faça o mesmo. Quem tiver 2 capas, isso é produzir fruto digno do arrependimento. Quando as multidões se afastaram para fazer o bem, aproximou-se de João Batista outra classe, a dos publicanos. Versículo 12: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que haveremos de fazer? Em outras palavras, o que é que significa produzir frutos do arrependimento? Nós estamos arrependidos, nós fomos batizados, agora nós queremos saber na prática o que é que significa produzir frutos do arrependimento. E João disse assim, versículo 13: respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. O publicano era o coletor de impostos, o cobrador de impostos, empregado do governo romano. E eles goelavam o povo, irmãos, cobravam impostos dos habitantes. O povo vivia sufocado de tantos impostos. Mas agora que receberam a fé, que se arrependeram, se batizaram, vão agora baixar os impostos, cobrar do povo somente o estipulado, nem um roubo. Olha como a conversão é a perfeição de Deus na vida do crente. Fruto digno do arrependimento. O nome disso é conversão. Você passa a fazer o bem. Quando eles saíram, chegou outra classe, versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? João, no caso nosso, que nós somos soldados, como nós podemos produzir frutos dignos do arrependimento? E João disse assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. 3 coisas João disse aos soldados. A primeira: não maltratem ninguém. Quem vai punir o malfeitor é a lei. Vocês prendam e levem para que a lei faça a punição. Vocês mesmos não podem maltratar, humilhar o bandido, não podem fazer nada disso. Até o bandido tem a dignidade de Deus, por ter sido feita a imagem dele. Não maltratem ninguém. Segundo, não deis denúncia falsa. Denúncia falsa, irmãos, é o que o soldado é mais tentado a fazer. Eles mudam a cena do crime, eles matam, dizem que o sujeito foi que me agrediu, foi legítima defesa. Eles dão denúncia falsa. Delegados, quando tem um crime, ele tem uma pressão muito grande, principalmente se for um crime de grande repercussão, ele tem uma pressão muito grande para dar um resultado, uma satisfação à sociedade. E ele tem que se investiga e não encontra o suspeito. Então é muito fácil ele acusar qualquer um para dar uma satisfação à sociedade. Denúncia falsa. Não dê denúncia falsa. Terceira coisa que João disse aos soldados: contentes com o seu salário. Soldo é uma palavra que significa salário militar. Soldo. Contentes com o seu salário, porque se você não se contentar, você vai ser tentado a receber propina, você vai extorquir pessoas. Contente-se com o seu salário. Isso é produzir frutos dignos do arrependimento. É nesse contexto que Isaías disse: faça o bem, converta-se ao Senhor, Ele vai se compadecer de você. Volte para o nosso Deus, passa a fazer o bem, porque Ele é rico em perdoar. Aí eu pergunto: você não mais pratica o mal? Você lembra de ter feito mal ontem a alguém? Não, ótimo.
Mas e o bem? Você pratica? Você deixou de tirar as mangas? Deixei. Está cuidando do pé de manga agora? Não. Pratique o bem. O crente santo é aquele que é rico de boas obras, ama o próximo e obedece à lei de Deus. Esse crente é você? Eu concluo dizendo o seguinte: Deus lhe chama nesta manhã a uma vida de santidade, chamando você a ter um compromisso sério com a oração, porque se você orar, você não peca, não vive no pecado. Só que pode impedir a oração é o pecado. Ele lhe chama a oração. Segundo lugar, ele chama ao arrependimento, deixar de fazer o mal. Em terceiro lugar, ele lhe chama a fazer o bem. Essas três coisas significam santidade de vida. Deus exige santidade, inteireza de coração. Venha a mim, ore, você vai me encontrar. Agora, quando você vier, de todo o coração, todo o ser. Tem um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, todo o teu ser ele controlar, aí sim, só então você há de ver que o Senhor tem poder. Agora, querer ficar nessa vida dúbia, mais, não tem boquinha com Deus. Ele não vai lhe aceitar, ele não vai querer, ele vai lhe rejeitar. Ou tudo, ele diz, ou nada. Ou tudo, ou nada. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá tempo em que ele não mais poderá ser achado. Se Deus lhe chama a santidade hoje, para uma vida de oração, para uma vida de arrependimento, para uma vida de conversão, então não se demore, atenda agora, já. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus bendito, depois de ouvirmos a Tua palavra, te pedimos que Tu apliques no nosso coração. Nos faças ver a Tua glória, Senhor. Quão terrível Tu és para aqueles que não atendem a Tua palavra. Tu és um Deus glorioso e a Tua glória inclui, Senhor, Teu caráter terrível, Teu caráter severo, para com aqueles, ó Deus, que ficam brincando contigo, protelando as decisões, protelando a tomada de posição, protelando o abandono do pecado, querendo ficar dando mais tempo ao pecado, exatamente como os ímpios, que não querem a Tua palavra, embora saibam que é verdade, porque querem aproveitar a vida. Isso não pode ser característica de um santo. O santo é santo em todos os momentos. O seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na oração. O seu prazer está no esconderijo do Altíssimo. O seu prazer está em estar na casa do Senhor. O seu prazer está em ser santo no trabalho, em casa, em todos os locais onde ele se encontra. É esse o prazer do santo. Ele não tem prazer nessa vida. Ele não tem prazer no sensualismo, ele não tem prazer no dinheiro, nas posses, ele não tem prazer em nada desse mundo. Ele vive uma vida com os pés no chão, com a sua cabeça e o seu coração na eternidade. Ele é um santo vivendo aqui na terra, nesse caldeirão de iniquidade. É por esse que tu te mostras ao mundo. É por esses crentes que tu mostras Jesus Cristo vivendo no mundo. Então, Senhor, nós ouvimos a tua exortação, nós ouvimos o teu chamado nesta manhã. Acode-nos, ó Deus, na nossa fraqueza, acode-nos na nossa necessidade. Nós precisamos de ti, precisamos ser santos. Nós somos chamados para isso, Senhor, e tu tens apertado conosco para isso. Portanto, não nos deixes, ó Deus, adiar para a tarde, nem para a noite, muito menos para amanhã. Que assumamos diante de ti, ó Deus, agora um compromisso de nunca abandonarmos a oração, de perseguirmos, ó Deus, a santidade, de sermos crentes, ó Deus, que odeiam o pecado em todas as suas formas. Dá que possamos votar isso diante de ti e cumprir os nossos votos ao Altíssimo, Senhor. E assim no dia da angústia, ó Deus, tu has de nos acudir, tu has de nos socorrer, Senhor, como diz a tua própria palavra. Tem misericórdia de todos os ouvintes que nesta manhã aqui acorreram. Ajuda-nos em tudo, nós oramos agradecidos a ti em nome de Jesus. Amém.